Fala, gente, tudo bem? Vamos lá, boa tarde. Meu nome é Fernando Soares. Para quem não me conhece, eu sou especialista de produtos e trabalho no marketing da Corel aqui do Brasil também. Já estou na Corel há bastante tempo, então muitas vezes a gente começa a bater um papo. Tem várias pessoas que a gente já conversou antes. Queria logo de cara agradecer a participação de todos, o interesse em conhecer o que a gente tem para mostrar para vocês aqui. Logo de cara, queria apresentar e agradecer o Ivan Berg, que já está na linha com a gente. Ivan, boa tarde. Oi, estão ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá todo mundo ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Beleza, cara? Tô de saída já, viu? É mesmo? Ó, pessoal, só para vocês saberem, eu vou deixar umas instruções básicas aí para a gente começar a trabalhar, mas se vocês quiserem, podem me chamar do bate-papo aqui a hora que vocês quiserem, ou então no menu perguntas, tanto faz. Só deixa eu ver qual que vocês vão preferir usar para eu não ficar perdido nas janelas aqui. Ah, já tem bastante gente conversando com a gente. Então tá todo mundo no menu perguntas. Beleza, obrigado, gente. Obrigado. Então vamos lá, pessoal. Novamente, já está aqui 15 horas e 3 minutos. Começar a conversar com vocês aqui. Vocês estão conseguindo ver minha webcam também? Tá liberada a minha web aí, ô Ivan? Tá sim, tô vendo sim. Beleza. Então tá bom. Se a galera quiser puxar para a Rapidamente eu vou esquerda, passar. Fica mais fácil aí de visualizar? no menuzinho deve aparecer aí, eu não tô vendo nada, deve aparecer aí para o pessoal em cima, né? Tem zoom, captura de tela, deve ter um menu aí webcam. Aí Isso. você escolhe onde, cada um escolhe onde fica melhor, né? Esquerda, superior, direita. Depois, se vocês quiserem, na verdade, no decorrer da apresentação, a gente pode cortar as cams para vocês ficarem com uma área maior aí de visualização. Se vocês quiserem continuar olhando para a gente também, não tem problema, mas o Ivan tem coisa muito mais importante, muito mais bacana para mostrar para a gente. Tá, pessoal? Então, novamente, deixa eu voltar para a minha tela do CorelDRAW aqui, por mais uma vez, dar boa tarde para vocês. Eu tenho 3 slides de abertura. Esse é o primeiro evento desse modelo que a gente está fazendo, que é o CorelDRAW Webinar Week, com convidados. Então, como eu já falei, a gente vai estar hoje falando com o Ivan Berg. O Ivan Berg, para quem não sabe, é lá do Dicas do Grab, manja tudo e mais um pouco de CorelDRAW. É um influenciador aí já bem conhecido no Instagram, no Facebook, tem gente pra caramba que segue o trabalho dele, que é sensacional. O Ivan é um colaborador super ativo das redes sociais da Corel, participa dos beta testes, manda trabalhos lá para o Contest, a gente tem uma proximidade bem grande aí. Ele é o convidado estreante aí para a gente começar essa série, que a gente pretende que seja uma série com mais webinars aí para os próximos meses, tá, gente? Então, aqui, esse é o nosso primeiro, a nossa primeira série desses webinars. Então, eu deixei aqui uma pequena agenda para vocês saberem. Então, hoje a gente vai falar com o Ivan sobre diagramação e recursos de produtividade. Amanhã a gente vai falar com o André. Vou deixar depois as redes abertas do pessoal. No final, a gente mostra lá, para quem não conhece o trabalho deles. Vocês receberão o convite todos juntos, mas para quem ainda não teve contato, teve mais ingressos para um webinar, mais para outros, então a gente coloca todo mundo em contato. Vai falar de criatividade para rede social, e depois na quarta-feira, no dia 24, a gente vai falar com o Max sobre vetorização realista. Ele tem um trabalho fantástico de ilustração também em CorelDRAW, então a gente pegou 3 temas aí para falar com vocês, ok? Eu queria deixar aqui também o nosso Insta, para quem muito provavelmente, a maioria de vocês veio por causa do nosso Insta, e eu queria agradecer também o parceiro nosso que está nos apoiando comercialmente para essas ações, aqui a Corel do Brasil, que é a Software Store, tá, gente? A gente conseguiu uma negociação muito bacana com a Software Store, de umas licenças bem abaixo do que está no mercado. Nós fizemos uma negociação a respeito de dólar, vocês sabem que o dólar está uma loucura, está muito difícil segurar preço de CorelDRAW no Brasil. A gente conseguiu até o fim dessa semana algumas condições especiais aí para quem estiver precisando de uma licença de CorelDRAW ou 2019, versão que a gente chama de versão de legalização, ou as assinaturas, as versões completas de CorelDRAW 2020. Está no link lá na nossa bio. Vocês entram lá em Webinar Week e abre a página para vocês onde tem
o link para essa oportunidade aqui. É só até o fim dessa semana, porque na semana que vem a gente já vai ter que fazer conta de dólar de novo, e aí pode ser que a gente não consiga segurar por esse tempo. Falando um pouco da nossa situação atual também, pessoal, eu estou de casa já há 90 dias praticamente, estou participando de algumas ações de ajudar as comunidades locais e tudo mais, e eu, como Corel Brasil, também queria pedir a atenção de vocês para privilegiar também parceiros locais. Tá? A Software Store é uma parceira Corel brasileira que está fazendo esse esforço de vender os produtos com uma condição especial aqui no Brasil e a gente está fazendo esse apoio com eles aqui. Beleza, gente? Eu tinha para falar, é só isso. Ivan, vamos começar, cara? Oi? Vamos começar? Bora. Deixa eu ver se minha tela tá tudo ok aqui. Eu não tinha aberto sua câmera, Ivan. Você está escondido aí, meu? Opa, tô aqui. Vamos compartilhar aí agora. Tá me vendo? Agora Tá eu tô me te vendo aí, vendo. Agora eu tô pessoal? te vendo. Beleza? E aí, tudo bem? É a imagem tradicional do Dicas do Grab. Ivan, vou passar o direito de apresentação para sua máquina aqui e você já segue daí. Gente, eu vou ficar aqui o tempo todo nas perguntas. Na verdade, a gente tem para quem já está acostumado com as apresentações da Corel, inclusive as do Ivan, a gente toca de uma maneira bem informal. Vocês podem ir batendo papo com a gente aqui no bate-papo ou nas perguntas, eu vou respondendo. O que aparecer de dúvida um pouco mais pertinente e tal, eu vou falando com o Ivan. Até o decorrer, até o final, a gente vai bater um papo de aproximadamente 1 hora, aí depois a gente vai abrir para as perguntas. Eu vou selecionar algumas perguntas e depois também vocês podem contatar a gente pela rede social ou lá pelo Insta, ou eu deixo o meu e-mail também, não tem problema nenhum. Tá bom, gente? Então, vamos lá, Ivan. Você está com a tua tela compartilhada já aí? Beleza, tava só guardando você terminar aí. Pronto, eu compartilho. Vou tirar a minha câmera aqui, tá? Eu vou tirar a minha também. Aí a gente deixa a imagem toda para o pessoal. Compartilhar a tela. Aí eu não sei nada o que está aparecendo, vocês me digam aí se está tudo ok. Tá tudo tranquilo, Ivan. Estamos com a tua tela direitinha aí. Ok, aprendi onde é que veio aqui. Descobri o segredinho aqui. Agora deixa eu fazer um teste aqui. Se eu colocar aqui em tela inteira, vocês continuam vendo? Estão vendo aí tudo? Perfeito, tela inteira, Ivan. Beleza. Vê o mouse, vê o mouse? Tudo perfeito. Ok, bacana. Então vamos reiniciar aqui, né? Ops, olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais... Não, Dicas do Grab não, né? A esse CorelDRAW Webinar Week, né? Promovido pela Corel Brasil. Tô aqui com frio na barriga, pô, que bacana. Evento muito legal. Na realidade, né, você falou estreando, né, com o Ivan Berg. Na realidade, vocês pensam que isso aqui é um show, né, um festival. Eu estou abrindo, né, para as grandes feras que são, né, as atrações finais, né, que é o André Costa, né, e o Max Braz, né, que o Max para quem ama vetores, quem ama vetorização como eu acho fantástico, o Max é incrível, né? E assim, eu agradeço o convite da Corel Brasil. É bacana começar a acontecer esses eventos aqui no Brasil, né? Eu sei de que antes, há um bom tempo, né, tinha mais eventos aqui presenciais, inclusive, né? O Fernando falava disso. E é bacana a gente voltar a ter esse tipo de contato aqui. Então vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre diagramação e recursos de produtividade. Eu vou ligar o meu cronômetro aqui para não falar demais, né? Não tomar o tempo de vocês. E assim, eu já vou decepcionar todos dizendo que não vai dar tempo a gente falar sobre tudo, porque é muita coisa, né? Muita coisa. E o CorelDRAW é um software que abrange diversas áreas, atende a diversas necessidades de vários tipos de usuários, e então a gente não consegue num único momento como esse, apresentar tudo que é possível fazer com o CorelDRAW, né? Não é à toa que a gente dividiu aqui em três momentos, né? Então, vamos lá, falando um pouquinho sobre diagramação. Quando a gente pensa em diagramação, a gente pensa logo em grids, né? Tá todo mundo vendo aí normal, né? Quando eu mudei?
Tudo certinho, Ivan, tudo tranquilo. Beleza. Tem algumas pessoas que estão dizendo aqui que estão eventualmente sem áudio, pessoal. Só na configuração da ferramenta, dá uma olhada aqui se vocês têm áudio aberto ou fechado, nesse menuzinho que aparece da direita para vocês aí. Eventualmente tem alguém que não está nos ouvindo e tudo mais. Mas a grande maioria está respondendo que está tudo bem. Ô, Ivan, pode. Olha lá, o Kildare Reis está dizendo áudio e vídeo tudo ok por aqui. Às vezes a pessoa não selecionou qual dispositivo que vai ouvir, né? Às vezes as pessoas têm mais de uma saída, de uma entrada, né? Vamos que vamos, Ivan, senão a gente acaba atrasando muito. Vamos tocando, o pessoal vai se acertando lá. Nós estamos aqui a gente sempre fala em grids, né? Quando a gente pensa em diagramação, a gente pensa em grids. E quando pensa em grids, aí a gente lembra de proporção áurea, né? Que é bem conhecido aí por várias pessoas. É um tema bem interessante, né? Ou até mesmo esquemas de diagramação, né? Como o de Van de Graaff, né? Ou Van de Graaff, que são assim sensacionais e você pode se aprofundar nesses assuntos com várias pesquisas aí na internet, com livros específicos, né? Mas como a gente está começando aqui, é algo inicial, né? A gente tem vários níveis de usuários, então eu trago aqui uma proposta para você começar no mundo dos grids, você começar a trabalhar os seus layouts criando através de uma grade, né? De uma organização de conteúdo. Você pode começar com um grid modular, né? E o grid modular nós temos o mais comum de todos, o mais simples, né? Que é a regra dos terços, né? Onde nós dividimos aqui o nosso espaço em 3, né? 3 por 3, e nós temos aqui os pontos de cruzamento, né? Que pontos centrais, que são pontos de destaques, né? Pontos de foco de visão. É claro que você não precisa ter os 4 pontos como a área principal para o que você está construindo, né? Você pode ter apenas um deles, e independente se você trabalha numa proporção 1:1, 2:1, 16:9, você pode ter a regra dos terços trabalhada para você criar o seu grid, né? E aqui, como eu falei, você pode ter apenas um ponto de contato, aliás, um ponto de foco ocular, né? Para destacar a sua peça. Por exemplo, digamos que eu estou criando uma peça aqui de odontologia, né? E aí o sorriso, eu posso encaixar o sorriso em um desses pontos, né? Ou simplesmente encaixar o sorriso no centro, né, da imagem. Depende muito de como você está criando a peça, né? Mas a partir da regra dos textos você consegue ter já uma boa noção de diagramação, né? Diagramar é você posicionar, né, conteúdos, elementos dentro de uma área, né? E aí, a partir do modular, da regra dos textos, a gente pode subdividir em vários outros módulos, né, em vários outros grades. A gente pode dividir aqui, como no exemplo à esquerda, a gente pode dividir em 3 na horizontal, e o último a gente dividir em 3 na vertical, onde você teria, por exemplo, na parte superior aqui, você teria o assunto principal da peça, e aqui embaixo mais informações, ou se é uma peça, uma divulgação, por exemplo, desculpa aí, pessoal, beber uma aguinha aqui, uma divulgação de um evento, né, um folder de um evento, então você tem aqui a banda, a atração, o artista, né? Abaixo você pode colocar os logotipos, informações, por exemplo, como tem esse outro grid aqui à direita, né? Então você coloca aqui o logotipo, aqui as informações, você pode ir dividindo o seu grid de várias formas, e aí você pode criar uma hierarquia de informações, certo? O importante do grid é você pensar nele como hierarquia de informação. Por exemplo, nós temos um panfleto aqui, dividimos em 3 na horizontal, e na última divisão, né, a gente subdividiu em 3 por 3. E aí nós temos como resultado uma peça em que nós teríamos uma chamada textual aqui no canto, né, no canto superior esquerdo, finalizando lá com o logo, né? A nossa leitura, a gente tem esse sentido aqui de leitura, né? No caso, o ocidental, né? Então, você teria, por exemplo, uma chamada aqui de texto, aqui ocupando esse espaço, o item principal, por exemplo, se isso for um anúncio de um veículo, então você poderia ter aqui a foto do carro,
e aqui mais alguns detalhes importantes, e aqui o logotipo da montadora, né? Então, e aí você vai criando os elementos e dispondo no grid, né? Então, tudo isso é prática, né? Você tem que ir praticando e começando a entender melhor. Mas um ponto importante é você pensar na hierarquia, né? Você dividir e pensar na hierarquia. Por que eu estou dividindo dessa maneira, né? Ó, podemos pegar o mesmo grid e criar outros conteúdos. Lembrando, não precisa ser apenas retângulos e quadrados, né? Você pode mudar a percepção de como você vai distribuir os objetos, né? Um outro exemplo aqui, nós temos uma área em círculo, que aí você pode definir onde você quer posicionar alguns objetos. Esse grid aqui final, nós temos aqui um círculo que ocupa a mesma largura, né? E aqui nós temos ele com 25% desse tamanho aqui, e nós temos esse outro com 50% desse tamanho aqui. Que outra coisa bacana para você criar grids modulares é você trabalhar com percentuais, né? Você mudar o percentual dos blocos, né, que você está criando. Então é interessante você trabalhar dessa maneira. Você pega uma área, divide em 10 partes. A gente faz muito isso, por exemplo, nos nossos vídeos lá do canal Dicas do Greb, na vetorização de logotipos, né, na nossa série de vetorização de logotipos, a gente sempre busca pegar um 100%, dividir em 10 partes, e aí vai buscando distribuir o conteúdo. Então você pode variar bastante e através do grid modular você conseguir várias situações, vários layouts, várias peças em que você pode destacar bem uma hierarquia, né? Por exemplo, você pode imaginar, visualizando aqui, você pode ter um conteúdo promocional, né, de varejo, por exemplo, né, um supermercado, uma loja de eletrodoméstico. Então você tem aqui o seu produto principal, aqui você tem uma chamadinha, aqui você teria o preço, né? Então isso direciona o olhar, né, e facilita você distribuir o conteúdo. Então você planejar isso antes de você começar a montar a peça ajuda bastante, né? Outro tipo de grid modular que nós temos é o grid, você formar uma grade completa, né, por igual, como por exemplo, já que amanhã o André vai trabalhar com redes sociais, né, e a gente tem usado muito o design gráfico voltado para as redes sociais, então nós temos a questão dos posts patrocinados, né, nas redes sociais, como o Facebook, Instagram, então, e tem a famosa regra de texto, né, para distribuir o conteúdo na peça. Então, geralmente, a gente divide num grupo, num grid de 5 por 5, né? E aí nós temos 5 espaços desses aqui, 5 quadradinhos desses aqui, como sendo o equivalente ao 20% de texto, né? Nessa grade aqui, 5 por 5. Sensacional. E aí fica mais fácil de você distribuir o seu conteúdo. Inclusive, você monta, né, e depois vai lá na ferramenta do Facebook, né, Text Overlay Facebook. Se você digitar aí Text Overlay Facebook no navegador, você vai acessar rapidinho, né? Talvez até a gente dê tempo de fazer um aqui. E aí, quando você tem um tamanho modificado, né, tipo 16 por 9, que é aqui que está proporcional ao anúncio do Facebook, né? Então você teria aqui facilmente onde você posicionar o seu texto. Esse exemplo aqui está à esquerda, né? Mas você pode posicionar onde você desejar. Então você tem aí uma noção do quanto você pode incluir de texto para distribuir bem, né? Por exemplo, eu posso, ao invés de ter 3 espaços aqui, 2 aqui embaixo, para distribuir melhor, né? Então tem várias formas de você aproveitar um grid modular que vai ajudar bastante a você criar conteúdo, distribuir o seu conteúdo de forma mais harmônica, de forma mais hierárquica, que é o principal, a gente entender quando eu estou criando uma peça, qual a principal informação que precisa ser absorvida de cara, né? No caso, uma peça de odontologia, digamos, o sorriso, né, da pessoa, a pessoa mostrando o sorriso, que está feliz, está com os dentes tudo certinho lá, brilhando, né, está com todo esse benefício. Então, essa é a parte mais importante da peça. E aí, através do grid, você vai distribuindo bem esses espaços e posicionando os elementos, né? Então, vamos para a prática aqui de algumas coisas.
Continuam vendo aqui, né? Tudo tranquilo, Ivan. Tá Tá, perfeito. vou iniciar um novo documento aqui. E como a gente vai fazer para aproveitar aqui o último exemplo, né? O do Facebook, então a gente abre aqui, vem para a web, a gente especifica, né? Lembrando, ó, muita gente, quando está criando conteúdo para a web, acaba iniciando por padrão ou marca aqui, né? Não mostra essa caixa de diálogo. Então, quando inicia um novo documento no CorelDRAW, ele abre no A4, né? Então, eu acho importante não ocultar essa janela. Você tem essa possibilidade, né? Porque o CorelDRAW ele oferece personalização a níveis incríveis, né? Muita coisa é possível personalizar no CorelDRAW, isso é muito bacana. Mas essa janela, eu peço a vocês que não, não ocultem, porque é através dela que você inicia o documento e inicia da maneira correta, tá? Então, nós temos aqui, eu quero um documento para web, então ele já modifica aqui para a gente, já coloca no modelo de cor RGB, já deixa as resoluções aqui estabelecidas, né? A gente pode trabalhar 96 ou 72 dpi, certo? Você vê que ao mudar aqui, ele já mudou proporcionalmente as dimensões aqui de largura e altura, né? Quando a gente mudou a resolução, então você tem que ter esse cuidado que se você mudar a resolução, ele vai mudar aqui as definições que você fez. Então, primeiro vem aqui para a resolução, né? Aconselho até nas próximas atualizações jogar aqui para cima para a gente seguir a ordem, né? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui 1200 por 628, né? Que é o tamanho padrão de um anúncio no Facebook, né? O Face Ads. Aqui o perfil RGB deve ser trabalhado o sRGB, esse padrão aqui, o IEC, alguma coisa lá que eu não estou enxergando mais, mas esse é o padrão que a gente deve utilizar para ter a maior compatibilidade. No caso, não use o outro padrão a não ser esse, que por enquanto tem sido o padrão de perfil RGB que melhor se adapta a todas as plataformas, porque hoje a gente tem uma certa dificuldade, porque nós temos diversos tipos de dispositivos, né? Tem computador, tablet, celular, TV, geladeira, muita coisa, né? Então, esse é o padrão que, nas configurações internacionais, é o padrão que vem se mantendo como o padrão recomendado a utilizar para atender a maior demanda de dispositivos. Se você tem algum serviço bem específico, então você pode mudar para o perfil que você precisa ir de acordo com o seu trabalho. Mas aqui a gente não vai mudar isso não. Então 1200 por 628, 72 dpi, ok. Ele vai gerar o nosso documento, está aqui todo certinho. Então eu gosto de fazer o seguinte, eu venho aqui, dou um duplo clique na sombrinha da página, né? Ou então a gente vai em layout da página, que tanto faz você ir por um caminho ou pelo outro, né? E aí eu vou aqui em linhas guias, pré-definições, borda da página, ok. Ele já vai aplicar as guias, as linhas guias aqui já padrão, né? Inclusive ela mostra aqui com a cor verdinha, né? Então todas as guias que são padrão, ela mostra em verde, né? O que significa uma guia padrão? Significa que ela vai acompanhar o seu documento, né? Se a gente fizer alguma alteração no documento, as guias acompanham, tá vendo? Diferente de uma guia que você posicione especificamente, tá? Tem essa questão aí bem bacana do CorelDRAW, que as guias acompanham automático. Então, se eu vou criar a peça para o Facebook, então a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, na grade, né? Então, a gente vem aqui, eu vou pegar papel gráfico, vou alinhar as diretrizes, né, que é alinhar as guias, vou estabelecer aqui 5 por 5, que foi a grade que nós vimos lá no slide, né, para o Facebook. E aí a gente vem para cá, ó, interseção, já está tudo buscando alinhar aqui, né, já vai informando, o CorelDRAW já informa para vocês quando você posiciona objetos alinhados, né, e a gente puxa para cá 5 por 5. Deixa eu fechar a janelinha do GoToWebinar aqui. E aí o seguinte, esse objeto aqui é minha grade, então eu vou construir aqui o meu layout obedecendo essa grade. Só que essa grade
Então, já vamos entrar no outro tema aqui do web, né, que são recursos de produtividade. Essa grade aqui ela vai ficar atrapalhando, né? Então eu posso transformar ela numa linha guia. Ela como objeto, eu não vou ter tanto controle assim. Eu posso ocultar a visualização, mas eu quero ficar visualizando e não quero que ela me atrapalhe no uso, no fluxo de trabalho. Então eu vou puxar aqui, ó. Estou com a minha janela já de encaixe objetos aberta, né? Se você não tiver, né? Você vai lá em janela, janelas de encaixe, né? Janelas de encaixe, objetos. Aí eu arrasto ela para cá, para dentro de linhas guias. Como o padrão de linha guia é deixar a linha azul, então está aqui, azul. E as linhas guias são editáveis, então a gente clica nela. Então agora o que eu faço? Eu vou bloquear aqui, ó. Aqui no cantinho eu tenho o bloquear. Pronto, elas estão bloqueadas. E aí eu começo a trabalhar, criar o meu conteúdo. Mas o que é o interessante aqui? Se eu trabalho a maior parte do dia, né, eu trabalho fazendo esse tipo de anúncio ou outro qualquer, nesse formato de arquivo, como eu posso ser mais produtivo e ganhar tempo com relação a isso? Eu tenho esse documento que é padrão, então o que é que eu faço? Eu venho aqui em arquivo e salvo ele como modelo, ao invés de salvar como um arquivo comum do CorelDRAW, eu salvo como modelo. Salvando como modelo, ele vem aqui para a pastazinha de templates, né? Então você pode dar um nome a ele. Vou colocar aqui modelo Face Ads. O 16 por 9, né? Então vou botar 1200 por 628. E a gente vai salvar. Eu posso incorporar as fontes, se o modelo já tiver um texto padrão, e mudar a versão aqui também. Então eu vou salvar. Como é modelo, ele vai pedir algumas informações a mais. Eu posso dar um título, né? Então, Face Ads, 1200 por 628. Posso colocar tags para quando você já tiver uma determinada quantidade de modelos, né, você buscar de maneira mais rápida. Lados aqui são algumas informações que, no caso, a gente pode criar modelo para qualquer tipo de documento, né? Então, às vezes, documentos impressos a gente tem mais de um lado, né? Pode ter dobra ou não. Nesse caso aqui, é único e nenhum. E categoria, no caso aqui é mídia social e web, posso fazer aqui outras categorias, né? Se eu estiver criando um modelo de cartão de visita, por exemplo. Meu UTF aqui está meio zoado, mas é esse aqui, mídia social web. Então, salvar. Ele salvou o modelo. E aí, quando eu for criar um novo documento, né? Eu não vou criar aqui e especificar novamente todas as configurações, né? Eu vou fechar aqui. E o que vai fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui em arquivo, novo baseado em modelo. E aí ele vai abrir aqui, vai abrir a lista de modelos, né? Você pode baixar vários modelos que tem disponíveis aí na nuvem da Corel. Você tem aqui o Obter Mais, você pode baixar modelos bem interessantes de vários formatos de arquivo. Mas vamos aqui para o nosso modelo, né? Então você tem meus modelos, você vai selecionar o modelo que você acabou de criar, né? Ele está aqui, como não tem conteúdo, então não vai mostrar nada, tá, gente? Ele está aqui, ó, o modelo que você acabou de criar. Abrir. Então ele vai iniciar um novo documento, veja, está sem título ainda, um novo documento já com tudo configurado, já com tudo bacaninha aqui para você, tá vendo? Olha aqui, que bacana, que legal, você não perde mais tempo, né? Você não perde mais tempo criando um novo arquivo, reconfigurando, faz todo aquele passo das páginas. Se você cria para um determinado cliente, ou para os seus clientes, ou para o seu projeto, então você já pode, por exemplo, já ter, se o logotipo já tem uma posição padrão, que não sai dali, naquela posição sempre fica, digamos que ele sempre fique aqui, então você já pode, todos os elementos que serão repetidos, né, você já pode deixar salvo nesse modelo aí, tá? E aí, só para a gente complementar aqui, deixa eu importar um arquivo. Então, eu vou importar uma imagem de banco de imagens, né? Veja que ela está com 11 MB.
a imagem de banco de imagem. Então, a gente vai usar sempre para... Aliás, a gente usa para impressão, né? Geralmente, a gente usa para impressão. Só que a gente tem usado muito agora conteúdo de banco de imagem também para web. Então, eu já posso, antes mesmo de carregar o documento, importar o documento no arquivo, a imagem, eu já posso aqui, ó, clicar aqui do lado e fazer o seguinte, ó, reamostrar e carregar. Eu não preciso carregar a imagem com 300 dpi, certo? Eu posso mudar ela para 150, 100, né? Deixa um pouquinho a mais. Se você não viu ainda como é a imagem, você deixa um pouquinho a mais do que os 72, até porque você também pode controlar aqui o tamanho da imagem, tá? Então, ó, 150 dpi, e aí eu sei que a largura é 1280, né, por 628. Então, geralmente eu faço o seguinte, 628 aí, vezes 2, pego o dobro da altura. Né? E aí ele reduziu 33% e vai reduzir, olha só, esse arquivo, se fosse aberto, ele teria 63 megas, aí vai ficar com um tamanho de arquivo carregado aí dentro do CorelDRAW com 6 megas. Então, isso reduz o tamanho do arquivo e melhora a sua produtividade. Né? Então, ok, a gente não precisa desse arquivo aqui dentro com 300 MB, né? E aí a gente vai posicionar a imagem dentro do nosso arquivo. Eu posso aqui, por exemplo, além da grade aqui para o Facebook, né? Deixa eu ocultar ela aqui. Vou ocultar só ela. Não ocultei as linhas guias, senão seriam todas. Eu posso, por exemplo, pegar aqui, ó, fazer 2 cliques e dividir por 3, somente na altura. Está desativado aqui o cadeado, né? Então eu posso dividir por 3, aliás, na largura aqui, né? O documento está atrás, pronto. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, alinhar objetos, puxo para cá, puxo uma linha guia para cá também. E aqui eu também poderia ter deixado automático, né? Perdi tempo aqui. Dividir por 3, aí eu vou ter aqui a minha regra dos terços, né? Que eu posso também no padrão, se eu quiser, no padrão salvar também uma linha guia extra com as regras dos terços. Uma outra dica aqui também com relação a linhas guias é se você quiser modificar as cores, você seleciona as linhas guias e aí você clica com o botão direito na cor que você quer utilizar, porque você pode separar, por exemplo, linhas guias aqui da regra dos terços e uma linha guia para centralizar. Então eu tenho ó, a verdinha, que é a linha guia padrão do CorelDRAW, a laranja, que é a regra dos terços, e aqui a azulzinha, que é a de centralização da minha área. E aí eu faço o seguinte, eu venho aqui com a imagem, vamos aumentar só um pouquinho, e aí vou posicionar o olho dela, vou pegar aqui na imagem, vou posicionar o olho dela aqui nesse canto. Então ele já vai me chamar bastante atenção aqui, o olho, certo, da modelo. Uma outra dica aqui para você recortar imagens, a gente geralmente corta fazendo a paragem, combinar, né, soldar, coisas desse tipo. Usem a ferramenta, quando você tiver imagem, trabalhando com imagem, use sempre a ferramenta cortar. Porque se eu cortar por aqui, ó, só mostrar aqui, se eu cortar por aqui, ó, aparar. A imagem ela não foi cortada de fato. Se eu vier aqui, ó, e puxar, ó, a imagem aparece, né? Então, ela não foi cortada de fato. Então, se você cortar dessa maneira, você tem que vir aqui, ó, cortar a imagem. Aí ela foi aparada de fato, certo? Então, para ganhar tempo, a gente usa aqui a ferramenta cortar. Pronto, a imagem está cortada. Agora vamos digitar texto, então eu vou exibir a minha gradezinha aqui. E aí eu vou colocar o texto aqui, né? Curso de fotografia.
Então, se eu tenho aqui o meu espaço para editar, opa, eu já sei que eu tenho essas 2, 3, 4, 5. Então, eu posso distribuir aqui o conteúdo, lembrando do meu espaço. Então, mesmo com um texto que aparentemente seria um texto grande, né? Mas quando você distribuir aqui, você vai ter mais controle, né, de saber que 1, 2, 3, 4, 5. Então, você pode puxar um pouquinho mais aqui e colocar um textozinho menor, clique e participe, né, ou algum outro detalhe mais importante, né? Então, você tem essas opções aqui para facilitar, né, com a grade. Então, isso vai facilitar você a produzir o seu conteúdo para as redes sociais, no caso, se for principalmente um conteúdo que você tenha que anunciar, né? Então, olha só como os grids podem nos ajudar a criar um conteúdo de maneira bem prática, né? E aqui a gente trabalhou com proporção áurea, né? Veja esse exemplo aqui. Eu tenho aqui o logo, né? Tenho uma frase, tenho como se fosse um botão, né? Um aviso, né? Uma chamada para ação aqui, né? Inscreva-se. Então, como foi que eu construí um grid para esse conteúdo? Né? Como vocês visualizam um grid? Então, eu fiz o seguinte, ó. Eu peguei o retângulo, o quadrado, né? Ele é um post 1 para 1, né? Usei a proporção áurea, dividi aqui, peguei esse espaço, dividi novamente, né? E aí depois eu posicionei o logo, obedecendo esse espaço aqui e esse espaço aqui. A parte de cima e os ascendentes da fonte ultrapassaram, que aí justamente vem aquela questão, não se prendam a grids, né? Não acho que os grids vão limitar a sua criatividade, né? E aí em seguida eu peguei o conteúdo adicional e centralizei nesse espaço aqui, né, na vertical. E a chamada para ação eu coloquei logo abaixo, né, usando essa parte aqui como a minha guia, né, logo abaixo, né. E aí, como é que eu posso fazer isso aqui no CorelDRAW, né? Teve esse resultado final. Como é que a gente pode fazer? O CorelDRAW oferece várias possibilidades para a gente trabalhar aqui na sua barra de propriedades, as operações matemáticas, e agiliza muito o nosso trabalho. Vou dar um duplo clique, criei aqui o meu retângulo, que no caso acaba sendo um quadrado, né? Teclei mais para ele criar uma cópia, né? Criou a cópiazinha aqui. E aí o seguinte, ó, vou deixar aqui o proporcional ativado. Então isso aqui a gente ganha muito tempo quando a gente vem aqui e faz operações matemáticas. Então a gente pode fazer adição, subtração, multiplicação e divisão. Então se eu dividir por 1,618, que é o número de ouro, né? Então ele vai criar aqui um retângulo, traz o quadrado nesse novo espaço, né? E aí tem um outro detalhe também, que eu posso, por exemplo, dividir isso aqui novamente, né, por 1,618, ou pegar 50% desse tamanho, só que aí as pessoas geralmente fazem o quê? Elas fazem a ação e depois tem que movimentar o objeto, né? E não, a gente tem aqui, ó, bem fácil aqui, o nosso controle de eixo do objeto e posicionamento. Então a gente clica aqui, ó, para baixo, centralizado, né? Então o que vai acontecer? Vou criar uma cópia dele aqui, criar uma cópia, e aí é o seguinte, eu vou fazer alterações, ele vai fazer somente na largura, na altura, se eu especificar aqui, mantendo como eixo e como base aqui essa parte aqui, né? A parte inferior. Ou você poderia escolher um canto, né? Se fosse reduzir aqui em escala, então é muito prático. Então, ao invés de você fazer a alteração no objeto, né, modificar, depois arrastar, alinhar de novo, então você já muda aqui. Isso agiliza bastante o seu trabalho. É um recurso muito simples, mas que agiliza muito o trabalho. Então, vou reduzir aqui. E aí, vou colocar dividido por 1,618. Pronto, ele teve aqui, ó, o mesmo grid que nós usamos para cá, né? Então, esses recursos ajudam e muito, né, para a gente ter uma velocidade de produção, né? Nesse outro post aqui, ó, nós também usamos vários grids aqui, várias linhas guias,
e também ele fiz uma redução aqui proporcional, e aí eu fiz um encaixe aqui do lado, criando um conteúdo. Foi mais ou menos assim, né? Bem rápido aqui, que eu já quero passar para um outro tema. Para vocês, então, da mesma forma, ativei. Lembrando aqui, ó, eu tenho que agora mudar, né, de volta aqui para o centro. E aí coloquei dividido por 1,618. Ele encaixou aqui, ó, veja que tem esse grid aqui, tá vendo? Tem essa linha guia aqui. E aí eu fiz o seguinte, aí eu peguei esse espaço aqui, criei um retângulo, e aí puxei uma linha guia para cá, centralizando aqui e aqui, e depois fiz o mesmo aqui do outro lado, né? E aí como foi que eu posicionei os objetos? Ó, veja que eles ficaram bem posicionados, né? Aqui, ó, coloquei o número centralizado na linha guia. A gente nem sempre pensa que a linha guia você às vezes só pode alinhar topo superior, né, as margens, né, topo superior, esquerda, direita. Não, a gente alinha também pelo centro, né? Coloquei alinhado. E uma dica aqui, como a gente está trabalhando com texto, eu alinhei o texto a esse outro a linha guia aqui. Então ultrapassou, né? Então não proíbe, lembre-se, a linha guia, né, um grid não vai proibir você de ultrapassar, né, como a gente ultrapassou aqui, né? Ok? Então, esses são alguns detalhes sobre grid, sobre utilizar alguns recursos do CorelDRAW para você trabalhar de maneira mais prática. Você tem aí o salvar como modelo para agilizar, né? E nessa questão de grids, eu vou começar um documento novo aqui. Dessa vez a gente vai começar como um documento padrão do CorelDRAW, que o meu padrão está esse aqui, né? A4, 300 dpi, e a gente vai montar aqui o seguinte, ó. Nessa questão de grids, de layout, quando você está trabalhando com diagramação, o CorelDRAW oferece uma aguinha aqui, que aqui é quente pra caramba e agora está no frio. E isso pra gente aqui é muito, afeta todo mundo. Não é corona não, tá, gente? Então você ativa aqui a barra de ferramenta de layout e vai agilizar muito, muito o seu trabalho para quem usa o CorelDRAW para fazer diagramação, né? Quem trabalha com layouts, né? Deixa eu ampliar aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui um círculo, né? E a gente pode ativar aqui, ó, as linhas guias de alinhamento, né? Isso vai ajudar bastante, certo? Você pode também, olha só que legal, torna bem mais fácil, né? Oi. Nós estamos com uma participante aqui que eu acredito que ela seja mexicana, a Blanca Silva. Ela perguntou qual que era a fonte que você estava usando no quadro anterior, cara. Ela gostou bastante daquela fonte lá. Deixa eu voltar. Aqui, desse, é a antena condensed. Tá. Se foi nesse aqui? Acredito que seja essa. É essa, Blanca. Qualquer coisa você me deixa um recado aqui nas perguntas. Se quiser, eu pergunto para ele de novo. Posso mandar aqui, ok. A Blanca é uma especialista em diagramação, né? Que honra ter ela aqui acompanhando, né? É isso aí. Então, a gente pode ativar, você pode ativar também por aqui, né, os guias dinâmicos e guias de alinhamento, mas se você puxar aqui a barrazinha de layout, você vai ter aqui muita configuração bacana e interessante para você trabalhar. Como, por exemplo, se eu ativar aqui as margens e colocar aqui 5, então sempre que o objeto ficar com o espaçamento 5, ó, laranjinha aqui, né? Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Vou deixar o objeto aqui. Não, mas dá para ver sim, Vou puxar para o lado. Vou puxar para o lado aqui. Ó, apareceu laranjinha ali, tá vendo? Então, quando aparece o laranjinha, é exatamente a distância que você especificou ali, que no caso foi especificado 5 milímetros, né, que está como padrão. Então, fica muito mais fácil, muito mais prático de você trabalhar. Se você puxar aqui as linhas guias e guias ao vivo, né? Então você vai ter as duas opções aqui. Então a gente pode mudar a cor. Eles trazem essas cores bem suaves, até porque para não interferir no layout na hora que você está produzindo. Mas se você quiser vir aqui, você pode
modificar, deixar elas um pouquinho mais fortes, e além do que, você pode modificar tanto aqui, né, como aqui, pode modificar a distância, né, eu quero especificar uma distância dos objetos padrão aqui de 10 milímetros, então isso é muito bacana. A gente tem o alinhar e o distribuir também, que poderia facilitar isso de uma forma bem prática, por exemplo, se a gente puxar aqui, posso selecionar os objetos, alinhar e distribuir, e fazer a distribuição desses objetos aqui, né? Nós temos todas essas configurações de distribuição, lembrando que você pode ativar aqui se é para seleção ou para a página, né? Mas quando você ativa aqui as linhas guias de layout, então você vai trabalhar com vários outros objetos e você não precisa estar voltando, selecionando, né? Então você tem isso de forma muito mais fácil, muito mais prática. Você tem aqui o botãozinho de ativar ele como um recipiente de Power Clip, né? Você pode desativar. Se você for trabalhar com texto, né? Você criou uma forma e vai trabalhar com texto, rapidamente a gente dá um clique aqui, ele vira uma moldura de texto, né? Se a gente colocar aqui, seria texto de marcador, pronto, ele vira uma moldura de texto e você pode aplicar o texto já no objeto, na forma. Então, traz de maneira mais rápida vários comandos, né, que você tem aqui. Por exemplo, se você está alinhando conteúdo e ele é um grupo, né? Olha só, ele é um grupo. Vou colocar cores aqui para ficar mais fácil a gente observar. Então, quando eu for alinhar, ó, veja, ele está alinhando. Pegou outro objeto aqui, né? Deixa eu isolar ele aqui. Ó, parte superior, inferior e o espaçamento, né? Então, se você ativar aqui, ó, objetos individuais do grupo. Então, às vezes, você também pode alinhar, ó, tá vendo? Sobre um objeto do grupo. Você não precisaria desagrupar o objeto e eu quero alinhar por um objeto, um terceiro, um quarto, um quinto objeto que está específico no grupo. Então, são pequenos detalhezinhos, né? Pequenas configurações que no dia a dia fazem uma diferença enorme quando você está produzindo layouts, né? Deixa eu abrir aqui mais um outro Ivan, comentário rápido aqui. Oi. Eliane, ela perguntou, eu respondi para ela aqui, só para que se for alguma outra pessoa que não esteja com o painel de perguntas aberto, está perguntando quanto às questões de alinhamentos, as guias dinâmicas e esse processo todo que você está mostrando para diagramação. Ela perguntou, isso só está no 2020? Não, na verdade não. A gente já tem esses recursos desde versões anteriores, eles vieram melhorando bastante do X3 em diante, mas a grande maioria dos recursos que vocês estão vendo aqui, ele já está disponível desde o CorelDRAW X3, e aí acredito eu que no X6 foi o grande salto, mas a grande maioria já estava disponível já desde versões anteriores. Muitas coisas aqui já são disponíveis a outras versões. Eu procurei não colocar coisas específicas do 2020, justamente para isso, para a gente poder atender Claro. uma audiência maior, né? Então, tem todos esses recursos que são bem interessantes aqui, né? Eu vou abrir um arquivo, não sei se vai dar tempo. Estou vendo aqui pelo meu cronômetro que já está ocupando aqui, peraí. Enquanto você abre aí, Ivan, o Kilder está perguntando se não está disponível na versão SE. Eu usei o SE durante 3 meses o ano passado, e eu vou ser bem sincero, Kilder, que eu não me lembro especificamente dessa parte. Eu trabalhei muito com ele para a questão de cores, provas e PDFs, para ver se ele era uma alternativa mais em conta para gráficas rápidas que tinham diversos usuários. Eu não me lembro exatamente dos módulos de posicionamento e no suporte a layout. Eu vou fazer o seguinte, Kilder, eu vou deixar meu e-mail no final, me cobra por e-mail, eu até estou com o SE instalado aqui na máquina, eu testo lá e te falo, beleza? Toca daí, Ivan. Ok. Estou vendo aqui que meu tempo está perto de se esgotar, mas acho que vai dar tempo para falar duas coisinhas bem interessantes aqui que ajudam a facilitar, né? Então, não vai dar para se aprofundar, mas vai ajudar bastante. Então, você tem aqui um folheto, né? Digamos um folheto, e você tem no folheto, você tem várias
configurações e pré-configurações que devem ser feitas no início, né? Como você definir qual vai ser o tamanho da fonte, qual vai ser o tamanho, qual a fonte vai ser utilizada, a questão de colunas, né? Quantas colunas vão ter o seu documento, muita coisa relacionada nisso aí. Mas eu vou mostrar aqui só um pouquinho, né? Depois eu vou deixar até a deixa esse proposital, né? Que é para depois o Fernando chamar a gente para um outro web, né? E a gente detalha mais coisas aí sobre A ideia, a a questão ideia, a ideia, de Ivan, layout, né? a ideia é a gente fazer um por mês. Se a gente conseguisse fazer um por mês, seria o ideal, cara. Vamos ver. É que tua Uhum. agenda é muito complexa, parceiro. É muito difícil a gente conseguir falar com você. Uhum. Tá, vou facilitar. Ó, então, algo que é muito importante aqui, que é muito imprescindível, é a gente manter a identidade, né, num material desse tipo. Então, digamos que você tem aqui um título, né, um subtítulo, e aí você tem ele em várias posições do documento, né? Então, como que você pode agilizar, né? O que o CorelDRAW oferece para você ganhar tempo aqui, né? Então, eu vou mostrar um pouco mais rapidamente, depois fica como dever de casa aí de vocês se aprofundarem nos estilos. Então, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito para acessar aqui, aí estilos de objeto, novo estilo de caractere, né? Vou colocar aqui título principal. Aí deixa eu marcado aqui abrir a janela de encaixe estilos, ele já vai abrir. Eu tenho aqui, né, o meu estilo. Até agora tudo ok. Então, digamos que eu vá trabalhar com a fonte. Não vou mudar a fonte agora, eu vou aplicar nos demais. Então, vamos aqui para outro. Vou fazer individual, não vou mostrar conjunto de estilo, porque realmente não vai dar. Eu estou vendo que não vai dar tempo. Então, vamos para caracteres, mas aí a gente separa aqui na nomenclatura. Título secundário. Pronto. Então já fica como dica, né, para vocês terem exemplos de títulos diferentes, né? Então eu vou aqui selecionar só mais 2 páginas para facilitar aqui para a gente. Eu vou aplicar aqui, ó, estilo, botão direito, estilo de objeto, aplicar estilo, título principal. Ou eu posso vir aqui, né, seleciono ó, título secundário, aplicar a seleção. Seleciono aqui, posso título principal, 2 cliques, também é um outro caminho, né? Título secundário, 2 cliques. Aparentemente, né, não teve nenhuma mudança, né? Mas aí a gente vem aqui e faz o seguinte, ó. Vamos mudar aqui esse nome, esse título, né? Vamos colocar uma outra fonte aqui. Então, se eu mudar aqui, não vai ter nenhum efeito. A gente tem que mudar aqui no painel. Então, vocês vejam que tem várias configurações aqui, né? Todas as configurações disponíveis de caractere. Então, vou mudar aqui e vamos colocar a fonte aqui, Red Hat Display. Vamos colocar negrito. Opa, desculpa, eu estou na fonte errada aqui. Pronto. Eu não quero ela negrito, né? E aí é o seguinte, vocês vejam que ele vai passar aqui. Então, por que tem que ser feito antes de você criar o documento? Tudo isso, porque você tem que planejar, né, o conteúdo. Então, nesse caso aqui, ele teria que ter uma terceira linha, né? Mas aí ter uma terceira linha faz parte do layout, né? Da boneca, do seu folheto, né? Então, tudo que você for fazer de diagramação, então você planeje antes de você começar, né? Aqui é só para facilitar o exemplo, né? Então, seleciona aqui o próximo. Seleciona aqui o título, né? Lembre-se disso, você tem que selecionar o título. Vamos mudar a fonte, ele já pegou aqui. Vamos colocar negrito e vamos mudar aqui a cor. Vamos pegar essa cor aqui. Pegar essa cor aqui, certo? Então, fizemos essas modificações e, olha só, modificou em todo o documento, onde está configurado os títulos, né? Então, você não perde tempo, né? Digamos que você está fazendo uma mudança, né? O cliente mandou lá, altere isso aqui, a cor, altere a fonte. É claro que lembrando que alterar a fonte, né? Você tem que pensar muito bem, lembrando que alterar a fonte, depois você vai ter um trabalho para conferir, né? Se o tamanho deu certo, mas mesmo assim, quando você modificar
Não precisa nem estar selecionado, tá, gente? Quando você modificar aqui, então se eu modificar o tamanho para 20, ó, então já se ajustou, né? Já se ajustou aqui, se ajustou aqui também. Então você vai definir se é fácil ou não esse tamanho, se der certo. Então você vai trabalhar. Então tem muita configuração bem interessante aqui nos estilos. E isso faz você ganhar um tempo enorme, tá? E ajuda muito, né? Eu sei que eu estourei um pouquinho meu tempo aqui, então talvez no espaço de perguntas e respostas dê para a gente falar mais alguma coisa, né? Ok, Fernando? Perfeito, Ivan. Na verdade, nas minhas contas aqui, cara, tá exatamente em cima. Faltam 3 para as 4. Você tá com uma precisão de Caicó, né? Não é Eu tô, Londrina. não, de cá, E, eu tô olhando pro mas cronômetro tá, aqui, porque eu sou prolixo, se deixar eu falo muito, aí não dá. não, deixa material para o próximo, cara. A gente tem que armar o próximo ainda. Ivan, a dinâmica desse webinar foi bem boa porque eu consegui não te incomodar muito e eu fui respondendo o pessoal aqui. Turma, vocês estão ouvindo a gente agora? Deixa eu ver. A gente pode até, Ivan, se a turma Oi. quiser olhar para a gente aqui, liberar as cans e para a gente bater um papo nesse meio tempo. Ok. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, pode mandar as perguntas. Eu estou com o painel de perguntas aberto aqui. E a tampa, eu uso uma tampinha na webcam, Ivan, aquelas que a gente tem medo de que o governo chinês está vigiando a nossa vida, sabe? Então ela Você não é está o Zuckerberg, tampada, né? por isso que tá. Eu acho que o Tô bem governo longe chinês não tem disso. nada comigo, não quer nada comigo, não. Não, Vamos cara, lá, mas foi quem bem tiver alguma bacana. pergunta, fique à vontade. Eu consegui responder bastante aqui a turma. Eu deixei meu e-mail também lá embaixo, pessoal. Então, enquanto vocês vão dando uma olhada aí, se vocês têm perguntas para fazer para a gente, ou se preferir testar alguma coisa, muitas vezes o pessoal acaba vendo as apresentações e resolve ir lá no CorelDRAW testar alguma coisa, até para ver se tem na versão que está usando 2018, 2019, para testar alguma coisa eventualmente que viu no webinar e tal, e depois se quiser mandar as perguntas para a gente, não tem problema. Eu deixei no painel aí de perguntas o meu e-mail, para quem não está com o painel aberto, fernando.soares@corel.com, pode mandar e-mail para mim, e a gente continua essa conversa. Na verdade, a gente pode continuar essa conversa também lá no Instagram, não tem problema nenhum. Vocês podem deixar as perguntas em direct lá. A gente consegue atender mais se vocês me mandam no meu e-mail, porque aí cai na minha caixa postal e eu já estando com o CorelDRAW aberto, eu já pergunto. Se eventualmente aparecer alguma coisa que eu não sei, eu já pergunto para o Ivan também, porque eu fico com ele no WhatsApp aqui. E a gente vai tirando as dúvidas. Deixa eu ver. Esses eventos ficarão gravados para rever depois? Perguntou o Antônio aqui. Antônio, sim, nós estamos gravando. Daqui a pouco o GoToWebinar, que é a plataforma que a gente está usando, libera para mim. A gente coloca lá no YouTube, não tem problema. A gente deixa lá no YouTube e eu mando. Aí a gente coloca lá no YouTube e deixa lá com vocês. Quem mais aqui? A Bianca está agradecendo. A Blanca, Tem desculpa. lá no Graças, Blanca. CorelDRAW Brasil, né? CorelDRAW Brasil. Corel Brasil, aliás, tem o canal Corel Brasil. O Antônio Carvalho está perguntando aqui, ele está precisando de alguma questão de suporte. Antônio, manda para mim lá no e-mail, cara, fernando.soares@corel.com, porque pelo código só está dando aí erro. Eu preciso dar uma olhada no que é isso, eu não me lembro de cabeça. É assim, eu uso o CorelDRAW desde a versão 4, olha como a gente entrega a idade. E aí já passaram tantos códigos, tantas ferramentas, tantos menus novos pela cabeça. A gente, eu sei que você também não é dos mais novinhos, não, Ivan. Eu prefiro que você me passe por e-mail, cara, que eu pergunto. Quem mais aqui? Pessoal agradecendo mais aqui, Ivan. O Kilder está sempre com a gente. O Kilder, eu já lembro dele também de alguns webinars oficiais da Corel de lançamento. Obrigado pela atenção. Dá para a gente montar alguma coisa. Porque o objetivo é mais explicar sobre grids, né? Harmonização, grids, essas coisas, e alguns detalhezinhos de ferramentas, né? Que coisas que facilitam no dia a dia, né? Não produzir uma peça em si, né? Eu creio que o André deve fazer algo desse tipo, não sei, né? É surpresa aí, vou ver o conteúdo do André. E o
o Max também deve estar alguma coisa relacionada a isso, né? Mas eu tenho aqui ainda, tem a listinha ainda aqui de coisas para falar, ficou faltando alguns itens, mas Cara, fica aí. Se a gente já vocês. tem um tempo, ó, tem gente, Miguel tá agradecendo a gente lá da Espanha. Miguel, obrigado pela presença aí, obrigado por todos que Valeu, estão Miguel. aí acessando. Gente, de novo, como a gente está fazendo o merchan aqui, eu estou dando uma impulsionada nos nossos parceiros, deem uma olhada no site da Software Store. Muita gente pergunta assim, eles têm preço bom, mas é revenda oficial? É revenda oficial Corel Brasil, tá? E vamos potencializar e vamos ajudar quem são os revendedores que são nacionais, tá bom, gente? É claro que existe o site da Corel, que existe a venda por download lá da Corel. Eu estou mais aderindo a esse momento que a gente está agora de potencializar os parceiros locais, os revendedores que estão perto da gente, tá bom? Aqueles preços que estão lá, vocês não vão arrumar em lugar nenhum. Nós estamos fazendo uma briga para conseguir continuar com eles para o fim do mês que vem, que a gente ainda não aprovou. Então, só para lembrar que essa semana de webinars também está sendo promovida por aquela promoção lá que a gente colocou na página de cadastro. Ivan, com você, cara. Oi. Então, só mais 5 minutinhos aí? Dá para mostrar mais alguma coisa? Vai mostrando, olha, deixa eu ver. Gleidson Rocha pediu para eu colocar o link da página da Software Store, de onde está tendo as promos. Gleidson, vou fazer o seguinte, eu vou passar o link aqui, da onde estão a página grande lá o Corel Brasil. Sempre que vocês lerem corelbrasil.com.br, somos nós aqui que tomamos conta. É a nossa página de canais aqui do Brasil. Tá? A gente tem lá uma página onde tem esses preços com desconto. Eu vou colar aqui para todo mundo dar uma olhada, e nesse meio tempo aí o Ivan ainda vai mostrando algumas coisas para vocês. Então eu vou sair daqui rapidamente. Deixa eu sair também. Daqui a pouquinho eu volto. Vai lá, Ivan. Pode mandar bala, cara. Vamos lá, corelbrasil.com.br. Minha tela. Eu estou vendo seu áudio ainda. Estão vendo aí minha tela? Pessoal, tudo ok? Não, eu estou aqui, Ivan, só estou colocando para todo mundo aqui, ó, para quem quiser, o link da promo tá lá agora, tá? Eu soltei lá o link da promo para todos que quiserem ver, mas assim, corelbrasil.com.br, deixa eu ver se eu soltei para todos. Enviar para todos. Foi aí, gente? Tá bom? É corelbrasil.com.br/coreldro-webinar-wiki. Nessa página aí é onde tem esses preços com esse baita desconto que a gente conseguiu. Voltando para você aí, Ivan. Pronto, né? Tá vendo aí normal a tela, né? Ok? Sim. Pronto. Então, um outro recurso que o CorelDRAW oferece, que agiliza bastante, né, a nossa produtividade, por exemplo, você tem um conteúdo desse aqui e você precisa fazer alterações nas cores. É um recurso que já existe há várias versões e que foi muito aprimorado, né, que é os estilos de cor. Né? Então, você pode abrir aqui, e aqui você tem estilos de cor. Novamente, você pode ir lá em janela, né, janelas de encaixe. Ele já tem uns criados aqui, né? Eu vou apagar aqui e voltar ao começo, né? Façam de conta que vocês não viram essa parte. Pronto. Então, você abre a janela, ou vocês podem ir botão direito, né? Estilo de cores, criar um novo, né? A partir do selecionado, né? Se a janela já está aberta, então a gente pode fazer o seguinte, a gente só arrasta para cá, ele vai fazer uma análise dos objetos, né? Você escolhe se você quer que os estilos de cor peguem apenas de preenchimento ou de contorno ou de ambos, né? No caso aqui, esses objetos não têm contorno, mas aí você poderia escolher, né? Converter estilos, se eles por acaso estiverem num modelo de cor, você pode converter de um modelo para outro. E agrupar, né, criando as harmonizações. Se a gente não agrupar, eles vão ficar separados assim, então serão cores individuais, tá? Estilos de cores individuais. Que você poderia agilizar o seu processo de alteração das cores, mas seria de forma individual. E aqui, nesse caso, como a gente quer manter a unidade, né, os tons, tá? Então a gente deixa agrupado. E aqui tem o menos ou mais, né, para você diminuir, né, ou ampliar. No caso aqui, esse estilo, essa cor pode vir para cá, né, então eu posso diminuir, deixar tudo com opa, não, tá puxando aqui, com 1. E isso a gente pode fazer, claro, depois aqui nas configurações. Então, são recursos bem interessantes
quando a gente clica aqui na pasta de harmonização, se não tiver aparecendo o editor aí, né, você amplia aqui. Então, a gente tem aqui o nosso editor. Então, você pode mudar de forma bem prática aqui, ó, todas as cores de uma só vez. E aí você pode mudar também questão do tom, né, do brilho, né, tonalidade aqui da cor, deixando mais clarinho, mais escuro, né? É bem interessante, bem prático. Claro que se você quiser mudar uma única cor específica, você pode mudar. Pois não? Ivan, até para dar um outro exemplo para a turma, aonde eu usei bastante isso, a gente tem aqui no Brasil bastante confecção e a indústria têxtil que usa muito CorelDRAW, né? Bastante foco CorelDRAW. Quando o pessoal precisa fazer edição de uma linha ou de uma coleção inteira, é algo que a gente vê bastante nessas lojas de departamento, onde você tem a camisa com o tecido de uma cor e, eventualmente, a estampa que está ali com outra cor, fazer uma variação de grade com a mesma nuance. Aquilo é espetacular. A gente fez uma vez isso, eu não sei exatamente se eu posso falar as marcas aqui, mas a gente fez isso para um grande magazine que está em todos os shoppings aí, que são muitos usuários de CorelDRAW. Aquilo salvou o tempo da turma de design de uma forma incrível. Essa ferramenta está disponível, se eu não me engano, desde o X6, e a gente lá foi aperfeiçoando a forma de usar os estilos de cor. E, assim, para quem trabalha que você tem um objeto principal, você tem um foco principal de criação, e ele precisa ter variações daquele segmento no que diz respeito a cores, é uma ferramenta incrível, é sensacional trabalhar dessa forma. Inclusive, complementando aqui, né, você pode fazer alterações, ele não vai ser somente naquele objeto que você arrastou aqui para criar a sua pasta de harmonização, né? No caso aqui de um mapa, você está colocando o mapa e você tem as legendas, né? Então você seleciona aqui, então eu vou colocar, dar um duplo clique, eu apliquei essa cor. Você vai identificar uma cor que tem um estilo por esse tiquezinho aqui, né? Essa dobrinha na cor. Certo? E o interessante é que você pode dar nomes para elas também, se você quiser. Então, eu vou mudar aqui cada um deles, que seria, no caso, a legenda do mapa, né? E quando eu for alterar aqui na pasta de harmonização, então, nesse caso, agora você seleciona a pasta, né? E aí você faz as alterações e ele vai mudar em todos os objetos que estão recebendo esse estilo de cor. E aí, como dica para vocês aqui, ó, se você segurar Ctrl, você vai mover... Opa! Acabei selecionando só uma única cor aqui. Peraí, você puxa a pasta, aí agora segura Ctrl. Ó, você vai mover aqui no disco de cores sem mudar a gradação de tom, né? Você vai permanecer no mesmo tom. Sem segurar, né? Você vai estar livre, né? Que bacana. E se você quiser fazer cores opostas, por exemplo, se você puxar aqui, segura Shift, então ele vai pegar a cor oposta do que você selecionou, né? Ou seja, nós temos a guia aqui, né? Esses círculozinhos aqui de cada cor, né? Então, se eu quero pegar essa cor aqui, quero a oposta dela. Então, eu venho para essa guiazinha aqui, seguro o Shift e aí vai para a oposta dela. E as demais acompanham, né? Então, isso é muito bacana quando você está montando o seu layout, aí você tem uma cor principal, e você quer pegar a cor oposta, então é muito interessante. E aí você tem aqui também várias opções de você trabalhar, por exemplo, monocromático, ele puxou aqui, ó, tudo para o mesmo tom, certo? Então, vale a pena aí vocês dar uma estudada em todas as opções que a parte de harmonização de cores, né, possibilita aí para a gente fazer. Então é um recurso muito útil no CorelDRAW aí para agilizar bastante o seu trabalho. Ok, eu acho que muito legal, o tempo... Ivan. Muito legal, cara. Muito legal. Eu acho que, pessoal, como eu disse, esse é o princípio de um trabalho que a gente vai tentar fazer se tornar mais constante. E a nossa comunicação, essa parceria que é a gente mostrando alguma coisa do lado de cá, vocês aí, a gente depende que vocês mandem suas dúvidas para cá, deem sugestão de temas e tudo mais, que essa troca vai ser
super bacana para a gente, tá, pessoal? Então, deixei aí meu e-mail, fernando.soares@corel.com. Vocês falam com a gente lá no @corelbrasil também. Tá no Varderson Insta, no Oliveira tá te Face e no mandando. YouTube também, né? Corel Brasil, né? Isso, tudo Corel Brasil, exatamente. Varderson tá te mandando parabéns aí, Ivan. Valeu, obrigado. Obrigado a todos que acompanharam. Aproveitar, deixa. Obrigado a todos que acompanharam. É um prazer estar aqui compartilhando conteúdo com vocês. E não deixe de nos acompanhar no @Dicas do Grab, né, em qualquer uma das redes aí. Acompanhe também o Corel Brasil, né? Vamos valorizar esses eventos aqui, né, para que a gente consiga, né, trazer mais eventos, mais ações relacionadas ao Brasil, né, mais próximo, né? Eu agradeço todo o incentivo, né, todo o esforço que o Fernando tem feito para continuar trazendo coisas bacanas aqui para o Brasil. Obrigado a todos. E amanhã, né, tem o André e Isso. quarta tem o Max, né? O Max está aqui falando com a gente, ó, show de bola. O Max deu um salve para a gente aqui nas perguntas, Ivan. Beleza, gente? Obrigado, Ivan. Muito boa tarde para todo mundo. E vamos que vamos, gente. Só para salientar, software em 12 vezes com esse preço só até o fim dessa semana. Tá bom, gente? Obrigado pela presença de todos. Espero vocês aqui amanhã. Obrigado, Ivan. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais.